Vamos começar aqui falando sobre alguma coisa que a gente já aprendeu, né? Que é a aceleração escalar média no movimento uniformemente variado. O que a gente sabe do movimento uniformemente variado? Se você pega aqui, a partir de um instante t igual a zero e observa um movimento até um instante t de um carro, por exemplo, tá bom? De um carro. E você observa que a velocidade dele mudou de V1 para V2, ou V0, né, que é a velocidade inicial, e foi até um valor V. A gente sabe que no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante e é dada por V menos V0 dividido por T menos T0, que nesse caso aqui é zero, ou seja, a expressão para aceleração fica V menos V0 sobre T. Eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. Acompanhe só aqui o raciocínio algébrico. V menos V0 não é igual a A vezes T. Isola o V e você vai observar que o V depende do tempo, né, que a velocidade depende do tempo, da seguinte maneira: V0 mais A vezes T. Onde V0 é o quê? O que é V0? É a velocidade inicial. Tá bom? O V0 é a velocidade inicial e o A é a aceleração, que no caso do movimento uniformemente variado é constante, tá certo? A gente consegue fazer um gráfico dessa velocidade em função do tempo. Olha só. V no eixo vertical e T no eixo horizontal. Então vamos lá, para t igual a zero, se t é igual a zero, o que acontece? V de zero é igual a V0, ele parte aqui do ponto V0. Se a aceleração é positiva, essa velocidade aumenta até um ponto V aqui em cima, né? Decorrido um espaço de tempo t. Bom, esse é um jeito de ver essa função. E aqui você tem o gráfico que é uma reta, né? Idealmente isso é uma reta da velocidade em função do tempo, tá certo? Isso nada mais é do que uma equação do primeiro grau, né? Onde o A é o coeficiente angular, e o V é o coeficiente linear. Nesse gráfico aqui que a gente fez, o A é positivo, portanto a velocidade aumenta à medida que o tempo passa. Nesse outro gráfico aqui que a gente vai fazer agora, a aceleração é negativa, ou seja, o movimento é retardado. Então, nesse caso aqui, o movimento é acelerado. Tá bom? Vamos fazer aqui de azul claro. Um caso em que ele começa com um V0, tá bom? A mesma função, V de t igual a V0 mais A vezes t, só que nesse caso o A é negativo, aceleração negativa. O que acontece com a velocidade? Vai diminuindo ao longo do tempo, diminui linearmente. Então, depois de um intervalo de tempo t, a velocidade vale quanto? Vale um V aqui embaixo. E esse movimento é um movimento retardado. Ah, mas como que eu vou usar isso, né? Como que eu vou usar isso? Bom, vamos escrever essa função horária da velocidade aqui para o movimento uniformemente variado. Então, isso aqui é a função horária da velocidade no MUV. E vamos usar isso aqui para resolver um exemplo. Olha só, presta atenção nesse exemplo. A velocidade de um determinado móvel em função do tempo é dada pela expressão 10 mais 5 vezes t. E vamos identificar esses termos aqui, né? Quanto vale a velocidade inicial? A velocidade inicial para esse cara aqui é o quê? É o V0, né? Que nesse caso é o termo da equação que não multiplica ninguém. Então ela vale 10. E se eu disser que essa fórmula está em metros por segundo, então vale 10 metros por segundo. E a aceleração? A aceleração é o termo que multiplica o t. A aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado, né? Enquanto o V0
que a velocidade é dada em metros por segundo, a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer um caso aqui. Se t for igual a 3 segundos, quanto vale a velocidade no instante t igual a 3 segundos? É só substituir na fórmula, né? Então aqui vamos pensar que essa é a letra A do exemplo, letra B, agora está partindo para a letra C. A velocidade dele, depois de 3 segundos, é 10 mais 5 vezes 3. 10 mais 5 vezes 3 é a mesma coisa que 10 mais 15. Portanto, a velocidade, depois de 3 segundos, é 25 metros por segundo. E depois de quanto tempo a velocidade dele, né, nesse instante t aqui que eu não conheço, vale 70 metros por segundo. Isso acontece depois de quanto tempo? Como que eu resolvo isso? Usando a mesma expressão, ó, v de t igual a v0 mais a vezes t. Né? A gente já sabe que depois de t segundos a velocidade vale 70, sabemos que a velocidade inicial vale 10 e que a aceleração vale 5. Falta determinar esse t, né? Vamos continuar resolvendo essa conta. Então a gente chega em... aqui, ó, mais um cantinho. 70 menos 10, né? Passo 10 para o outro lado, é igual a 5t. Portanto, 60 é igual a 5 vezes t. Qual o número que eu multiplico por 5 e fica igual a 60? 12. Depois de 12 segundos, a velocidade vale 70 metros por segundo. Como que eu fiz essa conta? Isolo t, 60 por 5 é 12. Tá bom? Essa aula foi muito boa. Vocês podem pegar outras aulas no quadro.com.br e sintam-se à vontade para nos dar sugestões. Suas sugestões são sempre muito bem-vindas.